Pessoal, no episódio de hoje nós vamos receber um grande amigo, engenheiro civil, responsável por muitas obras do Colégio Avicena. Temos aqui Douglas Avolio. Fala, Douglas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Rafael? Tudo jóia, é um grande prazer. Olha, hoje nós vamos falar sobre a história do Douglas. Porque muitas vezes, quando nós somos estudantes, durante a adolescência, nós temos uma certa expectativa em relação à vida. Sim. Ainda mais hoje, olhando aqueles carinhas famosos do Instagram que falam, poxa, eu quero enriquecer cedo, né? Uhum. Pense em uma trajetória linear. E a sua história, Douglas, você me contou, eu vejo que vai bastante contra essa ideia de criarmos expectativas e termos todas elas realizadas, né? Na verdade, a vida nos prega peças e temos que aprender com elas e tentar prosperar no meio das adversidades. É isso aí, a gente tem que saber contornar as situações, né? Quando elas aparecem. Legal. Então, pessoal, para entendermos um pouco sobre esse sobe e desce da vida, vamos falar sobre o Douglas. Douglas, conta um pouquinho, Douglas também adicionando pai de aluno do Colégio Arquimedes, o pequeno Felipe. Isso, no Infantil 1 ele tá hoje. Ah, incrível. Hoje, dia 21, ele tá fazendo 3 anos. Fantástico, puxa, dia mágico, hein? É isso aí. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Fala um pouco da sua história, Douglas, lá do começo, hein? Ó, eu nasci aqui em Pirassununga, mas eu nunca morei aqui porque meus pais já moravam em São Paulo. Então eu apenas só nasci e fui para São Paulo. Então a minha trajetória acadêmica foi em São Paulo. Por mais que a gente mudou para outras cidades, mas o foco grande mesmo foi São Paulo. Sempre vim para Pirassununga por causa da família, de pai, mãe, que estava aqui até... Eu tenho uma avó que ficou muito conhecida aqui em Pirassununga, que é a vovó Belinha. Uhum. Ela tem os livros de receita. Então muitos pais de alunos às vezes conhecem a vovó Belinha pelos livros de receita dela. Mas eu nunca, como eu falei, eu nunca deixei de vir para Pirassununga. Eu fiquei um tempinho sem vir aqui, porque daí chegou na minha adolescência, com 15 anos, que como eu estava em São Paulo, né, morando em São Paulo, e lá é um mundo, né, para N coisas, eu comecei a trabalhar com eventos. Com 15 anos? Com 15 anos. Tá, então você estava no ensino médio aí. Isso, eu comecei a trabalhar com promotor de eventos. Tá. De promotor de eventos, me dedicando sempre ao trabalho que era de fim de semana, eu fui subindo até conseguir organizar eventos. Então eu comecei a organizar festas em São Paulo, não só em boates, né, nas discotecas, se for ver, como também em outros tipos de festas, como formatura, o que tinha. Isso eu tinha amigos meus, que a gente trabalhava tudo em conjunto. Então eu trabalhei aí por 15 anos, dos 15 ao 30, né, nesse ramo de eventos. Mas ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com evento, quando eu entrei na faculdade, isso em 98, que eu entrei para fazer economia. E você tinha quantos anos? Isso eu já estava com 20 anos quando eu entrei. Então você começou a trabalhar com 15 e aí com 20 foi para a universidade estudar economia. E junto com a faculdade eu entrei num banco como escriturário. Então o trabalho da noite, que eu falo dos eventos, eu não deixei de fazer. Eu continuei conciliando o banco de fim de semana com os eventos de fim de semana. Tá. E isso foi até os meus 30 anos. Tá. Acontece que em 2001 eu pedi as contas do banco, porque eu tive uma oportunidade de morar fora. Então eu estava juntando um dinheiro e o meu sonho era ir morar fora nos Estados Unidos para aprender, melhorar o inglês. Eu fazia cursos de inglês, mas você vivendo lá fora, você tem um aprendizado diferente. muito mais rápido. Até que eu saí daqui com um nível básico, intermediário, e em 6 meses eu voltei com fluência total. Mas então você estava na universidade, entrou para trabalhar no banco, e aí ainda estava estudando e ainda estava trabalhando e surgiu essa oportunidade. Isso, aí eu tranquei a faculdade por 6 meses. Né, Saiu do banco? Saí, pedi as contas do banco, pedi demissão. Fui morar nos Estados Unidos, fiquei 6 meses morando lá em San Diego, só estudando inglês. E nesses 6 meses eu consegui adquirir a fluência. Até que quando eu voltei, em julho de 2001, eu comecei a procurar cursos em São Paulo, que eu ainda morava em São Paulo,
para continuar o inglês. E todos os cursos que eu fiz, prova, eu caí em todos no último nível. Sim. Então, para você perceber, de um básico intermediário, 6 meses de inglês morando fora, e eu morei lá sozinho, não foi em casa de família. Uhum. Eu morei, seria como um dormitório de faculdade. Tá. Era um prédio onde só tinha alunos do mundo inteiro, então era uma torre de Babel. Eu tive conhecimento de várias culturas lá nesse prédio, tive amigos de vários países lá. E eu imagino que você não tenha ficado perto dos estudantes brasileiros e é isso aí. A gente tinha contato, mas eu, por querer aprender, aí era o meu intuito era aprender, então eu ficava mais próximo mesmo dos gringos, né, como Sim. a gente chamava, para praticar o inglês. E como eu morava sozinho, então eu tinha que ir no supermercado fazer minha compra, eu tinha que lavar minha roupa, então eu tinha que ir no supermercado comprar coisas para lavar roupa. E o legal dessa vivência é que você sabe muita coisa do livro, dos cursinhos de inglês aqui do Brasil, mas quando você chega lá, você fala assim, preciso lavar roupa, sabão em pó. Como que fala sabão em pó? E você está no supermercado e você vê um monte de coisa. E aí que entra, que eles chamam de skills, que é a habilidade sua que você tem de se virar lá na vida. Então eu lembro, isso daí gravou muito, que eu estava no supermercado justamente para comprar o sabão em pó para poder lavar minha roupa. E tinha lá prateleira um monte de coisa. E eu perguntei para uma senhora do meu lado, sabão para lavar roupa. Eu falei em inglês desse jeito. Aí ela falou assim, então é esse daqui, me apontou. A partir daí eu peguei e aprendi como falava o sabão de lavar roupa. Comecei a comprar e isso foi para tudo. O que eu não sabia, você tinha que aprender a chegar na palavra, mesmo que rodeando um pouco, você chegava a fazer a outra pessoa entender. E dessa forma você vai pegando o inglês naturalmente. Até que é o que aconteceu. Então eu entrei, só para você entender, Rafael, quando eu cheguei lá no colégio, eu fiz uma prova e entrei de 10 níveis, eu entrei no 4º nível. Em um mês, eu pedi para refazer a prova. Eu já pulei um nível, fui para o 5º. Fiz o 5º inteiro, fui para o 6º. Quando eu entrei no 6º, eu pedi para fazer novamente a prova. Eu fui para o 8º. Isso lá nos Estados Unidos? Isso lá nos Estados Unidos. E me formei no 10º. Então, em 6 meses, eu consegui chegar no 10º nível aqui. Que seria, vamos colocar, 10 anos aqui. Sim. Eu fiz 10 anos em 6 meses. É uma grande imersão com grandes resultados. É muito. E é o que eu falo, quem tem oportunidade, eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade, a chance de... Porque além da experiência de vida que você adquire, de você conhecer um país, a sua cultura, e o jeito que eu fiquei, que eu conheci não só a cultura do americano, mas eu conheci de várias outras nações. Que é como eu falei, eu morei num lugar que era uma torre de Babel. Sim. Então você faz amizades, eu tenho essas amizades até hoje. Hoje a internet com o Facebook, antes era Orkut, aproximou muito gente, então eu tenho contato ainda com essas pessoas de fora, japoneses, belgas, suíços, franceses, eu tenho o contato com eles ainda. Tenho amigos meus brasileiros que ficaram lá morando nos Estados Unidos, então eu tenho esse contato com eles. Sabe que eu fiz intercâmbio também e um dos meus cuidados era esse, era buscar ficar o mais próximo possível dos americanos e dos estrangeiros de outros países, porque nas pequenas coisas, mesmo nas pequenas coisas, é muito mais fácil e rápido você se expressar em português. Exatamente. Então, mesmo algo pequeno, mesmo você já tendo estudado em inglês, parece que cansa um pouquinho mais. E, então, era um exercício ficar mais próximo dos americanos para realmente se obrigar a praticar. A falar. Né? Enquanto que eu tive outros colegas que fizeram intercâmbio no mesmo período e eles falaram, olha, parece que eu voltei com o meu inglês pior. E, nossa, isso me parte o coração, porque é uma super oportunidade para melhorar, a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar, a gente tem que agarrar todas as oportunidades. A oportunidade passa, se você deixa passar, você pode perder e não voltar mais ter ela. Então, às vezes, você tem que ver se ela é válida e tem que segurar e tocar para frente. É engraçado que você falando isso, de ficar próximo aos americanos, eu fiz uma coisa que é como eu pensei que... Como eu morei em San Diego, que é a Califórnia, o legal da Califórnia é você tem ali um pouco de tudo. Você tem a praia, você tem o deserto e você tem a neve. É tudo ali. E eu peguei um período de neve e eu fui esquiar. E nessa daí eu vi criancinha de 5 anos dando show. Eu falei assim, eu sou uma criança aqui. Eu estou aprendendo tudo, não só no esquiar. Eu usei isso para a vida. Daí eu estou aqui num país que não é a minha língua nativa.
Então eu tenho que tratar como criança. E uma coisa que eu fiz que me ajudou muito a pegar, eu coloquei o despertador à minha TV. Então a minha TV despertava todo dia às 6 da manhã, que eu entrava às 7 no colégio, no Cartoon Network, ou seja, em desenho com a closed caption. Então eu me trocava e tomava café escutando e lendo em inglês. Já era a primeira imersão do dia. Exatamente, mas o quê? Desenho. Porque é mais fácil, teoricamente. Mas a criança não aprende assim? É isso aí. A gente aprende falando primeiro, escutando e falando. Então foi o que eu fiz. Eu sou uma criança no inglês. Então eu coloquei o desenho justamente para ir pegando. E disso daí, em pouco tempo, eu fui tendo... Porque daí você vai usando o que você está aprendendo na TV, você vai usando na vida, no dia a dia. Então eu tinha que, como eu falei, eu tinha que ir no supermercado, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que ir numa lanchonete comer, tudo. A TV me ajudou muito, fora as aulas, que eu tinha 1 hora de conversação, eu entrava às 7 às 8, só conversação, que o professor ele pegava uma matéria de jornal, às vezes até matéria falando do país aqui do Brasil, e colocava em pauta para todos discutirem. E depois das 8 até a 1 da tarde era gramática pura. Então foi essa a minha vida durante 6 meses lá nos Estados Unidos, estudando. Passei. Mas o meu intuito maior foi aprender o inglês mesmo. E aí tinha que se esforçar constantemente e aproveitar cada oportunidade. E foi o que aconteceu. Quando eu voltei para cá, que eu fui procurar cursos aqui para dar continuidade, eu fiz o teste de todos os cursos que eu fiz. Eu caí no último nível. Eu prestei Wizard, CEULEP, SENAC, N cursos, que tinha tudo, eu fui para o avançado já conversação, porque a minha gramática estava ótima. Então, colheu os frutos de ter aproveitado também. Exatamente. Legal. Bom, por enquanto a história está um tanto quanto convencional, digamos assim. Sim. Então vamos continuar. Aí depois de 6 meses Isso você em volta pro 2001 eu voltei, tá. Reabri a faculdade. E o que eu fiz? Para não me formar em 5 anos e meio, porque economia são 5 anos, né? E como eu tranquei 6, para não ficar meio ano a mais na faculdade, e em 2001 a gente estava com uma crise muito grande no Brasil, então eu procurei emprego, mandei currículo para vários lugares, mas não consegui. Como eu vi que estava acontecendo isso, eu falei assim, eu vou fazer diferente então, eu vou me formar em 5 anos. Então eu puxei matérias dos outros anos que podia, tanto do que eu tranquei, e eu comecei a ir na faculdade de manhã. Então eu fazia matéria de segunda a sexta na parte da manhã. Peguei turma especial, para quem pega ADP na PUC em São Paulo, você tem umas turmas especiais. E eu, por mais que eu não estava de DP, eu podia também fazer, e essa aula serve como qualquer outra aula. Então era à tarde, então eu fui à tarde fazer também. E depois o meu período que era noturno, eu também tinha. Então eu fiquei 6 meses fazendo 1 ano de faculdade. Que eu fiz de manhã, tarde e noite, justamente para me formar em 5 anos, que foi o que aconteceu. Foi intenso. Eu fiz um intensivo do meu curso de economia. Legal, e se formou. E me formei em 2003 em economia. Nisso daí, eu comecei a trabalhar numa outra instituição financeira, porque até então eu trabalhava no banco de 98 a 2001. Eu trabalhei tanto na parte de câmbio, importação e exportação. Eu entrei como escriturário e saí como gerente do banco. Ou seja, de 98 a 2001, eu consegui sair como gerente operacional de mesa de investimentos. Num curto espaço. Tudo isso se dedicando sempre. Eu nunca deixei nada para outro dia. Se me davam o serviço, eu fazia com excelência, que é uma coisa que eu penso, que acho que a gente tem que fazer. A gente tem que dar o melhor. E isso eu sempre fiz. E eu colhi frutos. Até que eu estava com 23 anos na faculdade, eu era gerente de banco. Sim. Foi quando eu fechei tudo para morar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, o Brasil em crise. Eu fiquei um tempo, como eu falei, procurando emprego, mas eu vi que estava difícil, puxei as matérias para me formar. Consegui me formar e eu comecei a conseguir um emprego numa factoring, que é outro tipo de instituição financeira. Trabalhei de 2003 até 2007 nessa factoring, que foi quando eu vim assumir aqui em Pirassununga uma propriedade rural que meu pai tinha, onde a gente plantava palmito, que começou em 2001. E em 2007 a gente estava começando a ter o fruto desse plantio vendendo para clientes que eram restaurantes em São Paulo. Então voltou para Pira para assumir um negócio, exatamente. Aí eu coloquei em prática todo o aprendizado da economia.
né? Porque daí eu estava gerenciando, administrando o negócio. Não só a parte de pessoal, como a parte de produção. Então eu tive que aprender de economia, eu tive que aprender toda a parte de agronomia. Sim. Adubação, irrigação, como funciona uma planta, toda essa parte eu tive que aprender. E uma coisa que eu falo é, quando você quer comandar um grupo de pessoas, você tem que ter o conhecimento. Se você não tem conhecimento, as pessoas não vão te respeitar. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no sítio, eu comprei uma enxada e um facão para mim. Eu fui aprender a carpir e a cortar. Porque se eu tinha que comandar os funcionários que tinham lá, que estavam carpindo, cortando, colhendo e produzindo tudo, eu tive que aprender todo o mecanismo. Do início, desde a plantação, até o final, que era a venda e entrega para o cliente. E nisso daí eu comecei a gerenciar toda essa parte. Então eu gerenciava a plantação, a produção e peguei a comercialização também, abrindo pontos. O nicho nosso eram restaurantes em São Paulo. Esses restaurantes eram de todos os níveis de classe. Eu digo que até os masterchefs conhecidos aí do programa, né? Eles tinham os seus restaurantes e eram clientes nossos. Mas em 2018 veio uma crise violenta, com o desemprego de 14 milhões de desempregados. E isso daí, você sabe muito bem que quando a pessoa está desempregada, ela começa a cortar gastos. E um dos gastos que ela corta são lazeres. E comer fora é lazer. Inclusive, eu fiz estágio na companhia Ultragás. E eles me ensinaram isso. Eles falaram, olha, na verdade a crise é boa pra gente. Porque quando está em crise, as pessoas param de comer fora. Parando de comer fora, elas cozinham mais em casa, consomem mais gás. Então é isso daí, que é o que aconteceu. Então, além das pessoas terem perdido o seu emprego, quem conseguiu emprego não saía para comer. Porque lá em São Paulo, você sabe que a gente tem alguns centros econômicos e você tem uma região de restaurantes perto desses centros. Então, a pessoa está no escritório, chega na hora do almoço, ela desce, almoça e volta a trabalhar. Com a crise, quem conseguiu emprego não descia, levava a marmita, que é o que você falou, cozinhava em casa. E quem não tinha emprego não estava saindo mesmo. Então, a gente começou a perder muitos clientes. A gente não estava vendo um cenário à frente bom. Então, a gente chegou em conversa com todos os funcionários que eu tinha. A gente chegou, conversou, negociou com eles que a melhor coisa era fechar. Porque não teria como bancar sem cliente o salário de todos. Isso em 2018? Isso em 2019 já. A gente conseguiu navegar ainda 2018 com essa onda de desemprego, 2018 segurando. Estava ruim, mas continuaram em frente. Continuamos porque a gente estava com clientes, estava perdendo. Mesmo perdendo, então eu coloco assim, num mês eu perdia 3, eu conseguia abrir 1. Tá. Tinha mês que eu não abria nenhum. Mas aí eu perdia 2, perdia 3, perdia 1, ficou nesse daí até chegar uma... Foi piorando devagar, então a gente conseguiu navegar 2018 até a metade de 2019. Tanto que em 2018 você foi estudar, não foi isso? O que eu fiz? Isso, em 2018, porque daí a história vem um pouquinho lá de trás. Em 2010, por eu ter essa plantação de palmito, e essa plantação de palmito é o palmito pupunha, esse palmito ele é considerado ecologicamente correto. Então eu fiz uma pós em gestão ambiental para mexer toda nessa parte de ambiente. Toda essa parte ambiental que tinha, porque o nosso sítio tinha uma PP, porque tinha rio. Então eu queria ter o conhecimento geral de tudo isso. E uma coisa que eu sempre gostei, e eu sempre fui, é curioso. Então eu sempre tentei me informar de todos os meios, de tudo. Então eu fiz essa pós, justamente pela questão do sítio. Pensei até em dar aula. Quando eu me formei com a pós, eu falei assim, porque essa pós foi lato sensu, então eu posso dar aula. Eu pensei em fazer algum curso voltado do meio ambiente para poder ministrar esse curso. Mas em 2018 eu comecei a fazer a minha segunda faculdade. Por quê? Porque em 2011, quando eu conheci minha atual esposa, ela sendo arquiteta, ela sempre virou para mim e falava assim, eu preciso de um engenheiro. Eu sempre estou precisando do engenheiro. E eu falei assim, eu com o meu negócio, eu consigo conciliar tempo. Então eu faço a faculdade para lhe ajudar. Então assim que eu terminar, eu vejo no meu tempo livre ou à tarde, ou à noite, ou de fim de semana,
eu entro te ajudando na arquitetura com a engenharia. Então, em 2018, eu iniciei minha segunda faculdade. Acontece que teve um entrave aí no meio. 2018? Em 2019. Daí. 2019 você... Foi quando eu fechei o sítio. Então, em 2019, a gente fechou o sítio. Isso em julho de 19. E ficou desempregado, então? Fiquei desempregado. Cursando a segunda universidade? Cursando a segunda universidade, engenharia. E em novembro de 19 eu descobri um tumor cerebral. Nossa! Isso é grave, não é? Então, é o que eu falo, se dá para ajudar, vamos piorar um pouquinho. Nossa, foi isso daí, desempregado e com um tumor na cabeça. Um tumor cerebral. E isso... E é uma coisa, e é engraçado que é uma coisa que eu sempre falava pro meu pai, porque qualquer empresa tem problema. Isso em qualquer lugar, de qualquer canto do mundo. Toda empresa tem algum problema. E uma coisa que eu falava, porque quem trabalhava lá na empresa era meu pai e eu. Meu pai era o financeiro e eu era a parte toda administrativa e operacional do sítio. E uma coisa que eu falava com meu pai, quando tinha algum problema no sítio, quebrou um trator, quebrou um caminhão, que era o caminhão de entrega, alguma coisa, eu falei, pai, você tá bem, eu tô bem, nossa mãe tá bem, tá todo mundo bem de saúde. A gente corre atrás. Então, deixa acontecer. Eu corro atrás, a gente vai recuperar isso daí. E recuperava. Agora, doença não é bem assim. Doença já é mais complicada. E foi o engraçado, que foi fechar o sítio em julho, para novembro eu descobri um problema de saúde. Sem emprego e agora com um tumor cerebral. Com um tumor cerebral. Corri atrás de todos os exames possíveis e imaginários para ver o que fazer, para poder tomar uma decisão. E eu tomei uma decisão de fazer a cirurgia. E como eu estava fazendo a faculdade, eu joguei para julho de 2020. Então você nas férias. Não parou a faculdade? Não parei. E não contei para ninguém. Quem sabia do tumor, nenhum professor meu sabia. Colega de faculdade não sabia. Só meus pais, tios próximos que sabiam do meu tumor. E minha esposa. Eu não quis contar para ninguém. É uma coisa que eu penso é o seguinte. Coisas boas a gente conta para todo mundo. Porque motiva. Coisas ruins, espera acontecer, espera você superar, aí você conta. Porque se você contar uma coisa ruim, às vezes você pode desmotivar essa pessoa. Então eu esperei acontecer tudo, tá aqui hoje, até que é o que a gente está fazendo. Eu estou contando essa experiência. Então eu esperei acontecer, esperei sair da cirurgia para as outras pessoas saberem o que de fato aconteceu então comigo. Você marcou a cirurgia para julho. Julho. E foi fazer a cirurgia sem nem contar. Sem contar para ninguém. Mas teve alguma coisa antes? O que aconteceu daí? Em março de 20 veio a pandemia. Então, desempregado, com tumor... E a pandemia. Ou seja, menor ainda as chances de você encontrar um emprego. Um outro emprego. Eu estava procurando um emprego mesmo com tumor, fazendo a faculdade, porque como eu fiquei desempregado, eu comecei a mandar currículo. Com a pandemia, as chances foram quase a zero. Sim. De achar algum lugar, né? E nesse mesmo tempo, ou seja, em março, ainda minha mulher chegou para mim e falou que estava grávida. Nossa! É uma coisa que eu falo, é o seguinte, eu não falo que veio para piorar. Porque quando você está com um problema, que era o que eu estava tendo, não um só, eu estava com 3, que era o desemprego, o tumor e a pandemia, a resposta da minha esposa de falar que ela estava grávida me deixou muito feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. Claro. Por quê? Eu tinha um tumor. Eu não sabia o que ia vir acontecer depois, se eu ia conseguir voltar enxergando, falando, andando, podendo pegar, se eu ia estar vivo, se eu ia poder ver meu filho nascer. Então, eu fiquei com medo, é óbvio que eu fiquei. Chorei. Porque o meu medo não era que eu vou fazer uma cirurgia, era o que vai acontecer depois, se eu vou poder estar do lado do meu filho, se eu vou poder ver, criar, ajudar a criar ele junto com minha esposa. O meu grande medo era esse, de estar do lado dele. Mas em nenhum momento eu joguei e falei assim, para ninguém a culpa. Eu não coloquei, o que eu fiz para merecer isso? Sim. Por que eu e não o fulano? E eu falei assim, graças a Deus que foi comigo, porque eu sou forte o suficiente para aguentar esse baque. Eu vou lidar. Eu dei graças a Deus que não era com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com irmãos, com ninguém próximo a mim, que era eu, que eu sei que eu tinha capacidade de enfrentar.
Mesmo com medo, com receios, eu não deixei de enfrentar. O que, que eu fiz? Eu coloquei em meta, já que eu tenho uma cirurgia em julho, então, e eu descobri isso em novembro, e em dezembro eu marquei a cirurgia, então a partir de dezembro eu comecei a me preparar para a cirurgia. Eu comecei a fazer esporte, a caminhar e ir na academia, para ter um preparo físico melhor, para ter um pós-cirúrgico melhor. Mas veio a pandemia em março, fechou a academia. Isso daí deu uma baqueada em mim, porque eu falei assim, e agora? Como que eu faço? E não estava podendo sair na rua também. Então, quando o governo liberou sair na rua para andar na rua, todo santo dia, de sábado a sábado, eu acordava cedo e fazia uma caminhada de 8 quilômetros diário, dava 1 hora por dia. E nessa 1 hora era a hora que eu colocava todos os pensamentos em ordem. Porque eu caminhava sozinho, imaginando o futuro que estava por vir, o que poderia acontecer, para me preparar psicologicamente e espiritualmente para a cirurgia. Eu falo que eu estava com 10 quilos acima do meu peso. Em 1 mês e meio eu emagreci, só caminhando e cortando qualquer outra coisa que eu tinha, como um doce, um refrigerante, uma cervejinha de fim de semana, que eu falei assim, não, o intuito, o meu foco é a cirurgia. É porque vai dar certo. E eu preciso estar bem rápido para voltar e assumir, procurar um emprego, assumir esse emprego e estar pronto para receber meu filho que estava para nascer. O meu filho estava programado para nascer em dezembro de 2020. E o engraçado é que ele nasceu em 21 de novembro de 2020. Hoje ele está fazendo 3 anos. Exatamente hoje. Quer dizer, eu estou ficando arrepiado aqui, coisa que eu não sentia antes. O tumor não deixava. Eu senti essa emoção que eu sinto hoje. E é uma coisa tão gostosa sentir essa emoção de felicidade, porque esse arrepio é de felicidade que eu tenho. E ele veio a nascer dia 21 de novembro. Ele estava previsto para dia 10 de dezembro. Eu descobri o tumor dia 25 de novembro de 19. Ele errou, eu falo que ele errou por 4 dias. Então eu falo assim, o meu novembro, que ia ser um novembro marcado por uma notícia horrível que eu tive de descoberta de tumor, hoje não. É um novembro de felicidade, porque é o nascimento do meu filho, é o aniversário dele, então é festa em casa. Então eu falo que ele veio para trazer luz e mais esperança ainda para mim. Então hoje, tudo que eu faço é dedicado a ele, é dedicado à minha esposa. Porque são as duas grandes pessoas que estão ao meu lado 24 horas. Você fez a cirurgia e ficou bem? Eu fiz a cirurgia. O que aconteceu? Fisicamente não tive sequela nenhuma, mas passando em consulta, porque como é cérebro, você tem que passar em consulta tanto com psicólogo quanto com psiquiatra, para ver se estava tudo ok. Está tudo ok. Nisso daí o psiquiatra ele falou assim, olha, eu acho interessante você fazer um acompanhamento neuropsicológico para ver se foi atingido alguma parte cognitiva do seu cérebro. Eu comecei a fazer um tratamento neuropsicológico, fiz inúmeros testes, correu tudo bem, sem sequela nenhuma, que o grande medo era ter alguma sequela. Consegui ver meu filho nascer em novembro de 2020, participei do parto junto com minha esposa, estava lá, até que tiraram ele e deram na minha mão. A emoção foi absurda. Você pegar o seu filho, você ver ele nascer e poder pegar ele. E tendo novos sentimentos. Que depois que tirou o tumor, liberou uma parte do meu cérebro onde comecei a ter sentimentos novos. Coisa que eram reprimidos antes pelo tumor. Então eu digo que hoje eu não falo que eu estou tendo uma segunda chance de vida, porque eu não participei por uma experiência de morte. Eu não morri, não quase morri. Eu estou tendo uma segunda vida. Por quê? Porque até o tumor eu tinha sentimentos, emoções, comportamentos de um jeito. Depois do tumor eu comecei a aprender coisas novas. Nessa parte comportamental, sentimental e emocional. Sendo pai e iniciando uma carreira nova. Porque quando eu me formei em 2022, que eu comecei em 2018, pela questão da faculdade de economia, me tirou 1 ano de faculdade de engenharia. Sim, então você pegou equivalência. Isso, exatamente. Então eu consegui fazer a faculdade em 4 anos, me formei em 4 anos,
Me formei em 2022, mas antes de me formar, em 2021, eu voltei a ser estagiário. Com 40 anos de idade, eu fui ser estagiário na prefeitura aqui de Pirassununga, na parte do planejamento, voltado para engenharia. E eu fiquei lá praticamente 1 ano trabalhando como estagiário. Eu adorei. Eu nunca tinha sido estagiário. Eu adorei ser estagiário. Adorei o serviço. Até que o que eu fiz lá foi uma experiência muito boa, porque o que aconteceu? Quando a gente está num lugar, a gente tem que procurar ver gaps no seu trabalho, né? Espaços que não... algum problema que está acontecendo que você pode solucionar. E se eu fosse ser um engenheiro como outros que tem por aí, eu ia ser um a mais nesse mercado já grande que tem de engenharia. Então e como minha mulher é arquiteta, eu ia concorrer com ela também. Então, se alguém vem e me procura, você constrói uma casa, você faz um projeto numa casa, eu falo, faço. Mas eu tenho minha esposa que faz junto e eu faço a parte de engenharia. O que eu comecei a fazer? Como lá na prefeitura eu mexi muito na parte de aprovação de projeto, que eu fazia toda a parte de análise, eu comecei a ajudar muito engenheiro e arquiteto aqui na cidade e proprietários também. E eu percebi que faltava isso aqui em Pirassununga. A pessoa dá o conselho certo de como entrar na prefeitura com um projeto para ser aprovado e assim sim você ter toda a documentação para construir uma casa, ou se você está com um imóvel irregular, regularizar esse imóvel perante a prefeitura. Eu montei um escritório de assessoria e consultoria voltado à legislação de projetos aqui da prefeitura. Então hoje eu estou com uma carreira nova, iniciei do zero essa carreira. Ninguém aqui em Pirassununga faz o que eu faço, que é ajudar as pessoas. Que eu falo que eu descobri um propósito meu. Eu sempre gostei de ajudar. Antes da cirurgia, eu sempre ajudava todo mundo. Era difícil você escutar um não de mim. Hoje é mais ainda. Hoje eu quero ajudar mais ainda as pessoas. E eu achei nesse meio uma forma de ajudar e ser o meu trabalho ao mesmo tempo. Então eu digo para os alunos que estão escutando, não desista de sonho. Porque às vezes a vida vai, como você disse, vai criar uma peça. No meu foi um tumor. Desse tumor eu criei força para recomeçar a minha vida. E eu estou aqui, contando todo esse caso. Incrível. Eu acho que as pessoas ficaram na questão da pandemia falando muito do que é resiliência. Resiliência é isso. É você não abaixar a cabeça. É você conseguir enfrentar as dificuldades. Então, ser resiliente é você olhar para o problema, levantar a cabeça e enfrentar de frente ele. Você vai vencer. Pode demorar um pouco? Pode. Na vida nada é do dia para a noite. Você não consegue... Até para você ganhar na loteria, você não é jogando uma vez. Às vezes você tem que jogar... Só se você tem muita sorte, mas você tem que jogar várias vezes para até um dia conseguir ser contemplado. Né? Então, é igual. A nossa vida é uma loteria. Você está frequentemente apostando, mas você tem que apostar em você. Confie em você. Confie no seu taco. Você vai dar certo. Então, o aluno que às vezes está indeciso, que faculdade eu vou fazer? Será que vai dar certo? Como é? Você só vai saber tentando. Você tem que tentar, não deixa de tentar. Pega o meu caso, eu estou com 46 anos hoje. Eu mudei minha vida aos 40 anos. Então a pessoa hoje com 18 anos, ela tem chance para errar ainda. Ela pode começar algo, falar, não é isso, deixa eu mudar então. Ela não pode só não pode desanimar. O que eu falo é não desanime. Coloca a cabeça para cima, põe um foco, vê o target que você tem e corre atrás. Corre atrás. Vai dar certo. Todo esforço é recompensado. Eu estou vendo isso hoje. Eu nunca desisti. Eu nunca cheguei e fiquei na cama todo dia, mesmo desempregado, mesmo com tumor na cabeça. Eu não falava assim, eu vou levantar para quê? Porque é melhor eu ficar na cama, então. Não, eu falei, não, eu vou levantar.
Vou levantar, vou caminhar, vou fazer meu exercício, que eu tenho uma cirurgia para enfrentar. Depois da cirurgia eu vou ter que procurar emprego, vou correr atrás. Em nenhum momento eu coloquei e falei, hoje eu não vou levantar não tem porquê. Sabe, a gente não tem que pensar assim, a gente não pode jogar a nossa vida para baixo. Isso aí. A gente tem que sempre estar colocando para cima. E a gente não pode comparar com os outros, porque a gente não é igual a ninguém. Histórias diferentes. Exato, cada um tem os... Exatamente, cada um é cada um. Então não tem, a gente tem que olhar para dentro e ver. Procura dentro de você o seu potencial. E você agora, vai achar. Depois de todas essas adversidades, como estão os negócios? Como está a engenharia? Eu tô adorando. Legal. É uma coisa que eu falo que eu tô adorando fazer. O que hoje eu estou trabalhando. Porque é o que eu falei, além de eu estar vendo, porque quando eu termino um serviço e entrego a documentação para o cliente e ele vê que tudo deu certo, você olhar na cara da pessoa, a felicidade dela, é tão gratificante isso. E eu estou vendo isso direto, porque eu estou ajudando muitas pessoas nisso daí. Pessoas que estavam desacreditadas, falaram assim, não vai dar certo, não tem como dar. Eu falei, calma, a gente vai fazer, vai dar certo. Acredita um pouco em mim. Eu sou um engenheiro diferente. Eu falo, você pegou outros engenheiros, agora é comigo. Só dá tempo. Isso daqui não é rápido, mas a gente vai chegar lá sim. E quando você chega no lá, né, e entrega o documento na mão da pessoa, fala assim, tá aqui. Eu falei que... E você vê o brilho no olhar da pessoa, você fala assim, é muito bom. Não tem dinheiro que pague isso daí. Que é o que eu falo, na economia eu não tinha isso. Porque eu trabalhava num banco, depois numa factory, eu trabalhava via telefone. Você não conseguia ver a expressão do seu cliente. E quando você vê a expressão de felicidade dele, de alívio, de que você está solucionando um problema que ele achou que não ia conseguir, é muito gostoso isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Incrível, Douglas. Eu gostaria muito, isso eu falo, de poder passar todo o conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Então eu penso sim, um dia poder dar aula. Porque eu acho que quando você tem algo que você pode ajudar os outros, a gente tem que fazer isso. E o professor está aí para isso. O professor nada mais é que ele está ajudando os alunos. Porque ele está passando todo o conhecimento dele para os alunos. Para eles começarem a ter os conhecimentos também. E poderem seguir suas vidas. Então a gente tem que agradecer muito os professores por isso. O trabalho do professor é mágico. É muito bom. Ele transforma vidas. Com certeza. É isso daí. Então é uma coisa que eu penso ainda no futuro, é poder vir dar aula assim. Muito legal, muito legal. Douglas, baita história, olha, realmente muita superação, nos mostra que nós temos que seguir em frente, né? Apesar dos altos e baixos, apesar das dificuldades, a gente não pode baixar a cabeça, temos sempre que continuar. É isso aí, a gente não pode desistir. Personificação disso, fantástico, parabéns. Tô aqui para contar. Olha, para finalizarmos, perguntas rápidas, hein? Então eu falo e aí você muito rapidamente responde, pode fazer um adendo se precisar. Vai. Certo. Para encerrarmos, hein? Me fala um livro. Eu sou mais amante de revistas, todas voltadas na parte científica, tipo, super interessante, eu gosto. Tem um site muito legal que chama A Mente Maravilhosa, que trata muito sobre mente. Depois dessa parte da cirurgia que eu tive, que mexeu a questão do cérebro, eu comecei a ler muito sobre isso, porque não mexe só nessa questão, mas mexe em toda a parte comportamental de todo mundo, como que agir em certas situações. Então isso eu gosto muito de ler, esses temas, entendeu? De tanto... E hoje, claro, temas voltados para a engenharia, né? Legal. Eu estou sempre lendo. Uma banda ou um cantor? Um cantor que eu sempre gostei desde criança era o Michael Jackson. O cara é um fenômeno. Show. Sabia cantar e dançar absurdamente. Dançava, hein? Fala uma viagem marcante que você fez. A que eu fui para os Estados Unidos morar. Que eu fui para San Diego e fiquei lá os 6 meses. Porque foi uma experiência de vida, né, sensacional. Eu tive contato com a cultura americana. Que eu falava que quando eu estava lá, eu falei assim, parece que eu estou dentro de um filme. Que quando você anda lá, você está vendo situações que você só via em filme. Eu falei assim, eu estou dentro de um filme, eu estou vivenciando um filme. Fora que, como eu morei, aonde eu morei, eu tive o prazer
e o privilégio de ter contato com inúmeras outras culturas, porque eu morei num prédio que eram dormitórios de estudantes do mundo inteiro. Então eu estava numa torre de Babel. Então eu consegui ver cultura japonesa, chinesa, francesa, italiana, árabe, tudo lá. Foi rico. Foi muito legal isso daí. E, baseado nisso, uma viagem para fazer. Para fazer, eu gostaria ainda de conhecer o Japão. O Japão deve ser massa. Deve ser muito legal pela cultura deles, pelo estilo de vida que eles têm lá. Deve ser muito gostoso ver o país. Levando tudo em consideração, me fala um conselho que você daria ao Douglas de 20 anos atrás. Um conselho, que eu me dedicasse mais a todo o estudo que eu tive, porque eu vejo assim, quando a gente é adolescente, a gente acha que é igual que todo mundo brinca e fala assim, mas aonde que eu vou usar a trigonometria? Sim. Você usa. Você usa. Você usa em tudo. Parece que não, mas... Parece, não, mas por que eu estou aprendendo isso daqui? Você vai usar, uma hora você vai usar. Fora que é conhecimento. Desbloqueia maneiras de raciocinar. Né? Exatamente. Uma coisa que é importantíssimo você ter. Informação é poder. Quanto mais informação você tem, mais poder você tem. Então não é o poder material, é simplesmente o poder da informação. Você estando num ambiente de trabalho, quando você tem toda a informação e você sabe passar essa informação, porque você não tem que deter ela só para você. Você tem que saber passar também. Quando você tem a informação, as pessoas te respeitam. Então, uma coisa que lá atrás, se eu pudesse voltar e falar para o Douglas de 20 anos atrás, eu falo assim, estuda mais, aprende o máximo que você não deixa para amanhã. Pega agora. Que eu aposto que ia ser um pouco mais... Não digo que ia ser tão diferente, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre procurei aprender tudo, mas eu ia me dedicar um pouco mais. Você entendeu? Eu ia querer dedicar um pouquinho mais nessa área, que eu acho que é importantíssimo. E se fosse para pegar um assunto que você desejaria que você tivesse estudado mais, qual seria? Um assunto? História mundial. Eu acho que estudar o mundo inteiro, a história de toda a civilização, como começou cada uma, eu acho fascinante isso daí. Quando eu vejo documentários de como começou uma civilização lá na Europa, ou a própria civilização americana, a chinesa, você vê o desenrolar dessa história, é muito gostoso de você ver. E é um conhecimento fora de série. Você tem que compreender o passado para então compreender o presente que e construir o futuro. A economia é essa. Às vezes a pessoa fala assim, você deve ser muito bom em cálculo. E economia não é uma matéria de exatas, é uma matéria de humanas. Então a gente tem história mundial, mas a história econômica mundial e a história econômica brasileira. Então, na economia, eu aprendi muito sobre isso daí. A gente leu muito, era muita história. A gente tem matemática? Tem. Porque o economista, o que ele faz? O economista não é aquele cara que fica fazendo cálculo. Quem faz cálculo é o administrador e o contador. Até que a gente tem aula de contabilidade, a gente tem aula de cálculo, mas o que eu digo é o seguinte, eu tinha um professor que ele falava o seguinte para a gente, ele falou assim, o economista, ele vai ser um bidu. A gente tem que adivinhar o futuro. E para adivinhar o futuro, a gente tem que saber o que aconteceu no passado para não repetir erros, ver o que está acontecendo no presente e assim traçar o futuro, o que vai acontecer. Então, a gente aprende sim cálculo, a gente aprende toda a parte de contabilidade, de administração de uma empresa, mas num âmbito mais macro, que é a macroeconomia, não tanto a micro. Porque a macroeconomia, você vai pegar o todo, como eu falei, então o economista ele pode ser um economista de uma cidade, de um estado, de um país ou de uma empresa também. Mas você vai pegar todo o contexto histórico dessa cidade, desse estado, país ou dessa empresa, vai ver o que está acontecendo para a gente poder planejar metas para ter um crescimento econômico, tanto de uma empresa quanto de uma cidade, que seja. Então, o economista é isso. Então, muita gente se confunde nessa questão. Então, estudar o passado não é só para o economista, para todo mundo é importante. Sim. Porque você, com os erros do passado, não seus, mas da humanidade, quando você vai fazer alguma coisa lá na frente, você fala assim, já tentaram, já fizeram, deixa eu tentar diferente. Sim.
Deixa eu mudar essa vírgula aqui, que às vezes essa vírgula tá a chave para dar certo, que a pessoa lá atrás às vezes não pensou. É isso aí. É. E para finalizarmos, uma mensagem aos alunos do ensino médio e os vestibulandos do Colégio Avicena. Eu digo a todos uma coisa: estudem, se dediquem ao estudo e não desista do sonho. Se você tem um sonho de fazer um curso numa faculdade, vá atrás dele. Estudando, óbvio. Se esforce para entrar na faculdade. Eu prestei 5 faculdades. Das 5 eu entrei em 3. Mas a primeira que saiu, eu não passei. Eu não desanimei. Não é porque eu não passei em uma, eu tinha mais 4 esperando. Então, não é porque você às vezes foi negado em uma que você tem que se desesperar e falar assim, eu não vou entrar em nenhuma. Espera, calma. Entra sim. Se você se esforçou, se você estudou, você vai entrar, você vai conseguir chegar. Todo mundo consegue atingir o seu target, desde que você se dedique. A dedicação é primordial. Você tem que fazer uma coisa boa e bem feita. O diferencial é esse. Quando você vai atender o seu cliente, seja você mesmo. Não tente imitar as outras pessoas. Seja simpático, educado e seja verdadeiro. Conte a verdade. Uma coisa que eu aprendi com a vida é o seguinte: tudo que você fala antes, você não fica vermelho depois. Porque você combinou, você falou a verdade lá atrás. Você deixou às claras tudo. Então não tem por que lá na frente alguém vir reclamar de você. Porque você deixou tudo certinho lá atrás. E é o que eu sigo. Isso é um mantra que eu sigo. Tudo que eu faço faço correto. Já fechando o negócio, explicando detalhadamente o que for, para lá na frente, se a pessoa falar assim, mas você não falou assim. Eu falei, tá aqui, olha. Lembra que eu contei? Repete de novo, quantas vezes necessário for, trate bem o seu cliente. Você vai ver como ele vai espalhar o seu serviço para os outros, que é o melhor marketing, é o boca a boca. Não adianta você colocar num jornal, num outdoor, o que seja. Se as pessoas passarem e não olharem, agora, quando você faz algo para alguém e faz bem feito, não vai falar. Essa pessoa naturalmente espalha. É a melhor coisa isso. Então, faz com carinho, faz com dedicação tudo que você for fazer, que dá certo. Douglas, muito obrigado. Obrigado eu por estar aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigado, um abraço a todos.